Oi. Hoje nossa análise foca numa figura assim super complexa e central. Paulo. Ele começou como Saulo de Tarso, né? Exato. E as fontes que a gente tem cobrem desde a vida inicial dele, a perseguição que ele fazia aos primeiros cristãos. Até a conversão surpreendente, os ensinamentos, o impacto gigantesco das cartas dele. Isso. A ideia aqui é tentar, sabe, destilar os pontos mais importantes dessa jornada transformadora dele. E já começamos com algo que intriga, né? Como pode um perseguidor assim fervoroso da nova fé se tornar talvez o maior divulgador dela? Pois é um paradoxo interessante. Como essa virada radical aconteceu e o que ela significou de verdade. Bom, para entender a mudança, acho que a gente precisa olhar para quem ele era antes. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade importante, cosmopolita mesmo. Sim, um centro cultural e comercial relevante no Império Romano. E ele vinha de uma família judaica. Era fariseu, aquele grupo bem dedicado à lei mosaica, né? E teve uma educação de primeira com Gamaliel, um mestre super respeitado lá em Jerusalém. Um detalhe crucial também, a cidadania romana dele. Isso não era pouca coisa. Não mesmo. Dava privilégios, proteções legais dentro do império. Era um status e tanto. E essa formação toda é a chave, sabe? Ele não era um opositor qualquer. Era alguém profundamente mergulhado na lei judaica. Agia por convicção religiosa mesmo. A perseguição que ele fazia, tipo, estar presente na morte de Estevão, vinha dessa crença. Ele achava que estava defendendo a pureza da fé judaica, né? Exatamente. Contra o movimento que ele via como herético. A cidadania romana ainda dava para ele um alcance e uma posição social relevante. Aí tudo muda. Drasticamente. Naquela história famosa da estrada para Damasco, O ponto de virada total. as fontes falam de um encontro com o próprio Jesus ressuscitado. Uma luz fortíssima, ele fica cego por um tempo. E não é só a cura física depois, né? É uma reorientação completa. Das convicções, da vida toda. É a partir daí que ele adota o nome Paulo, um nome mais comum no mundo greco-romano. Quase um sinal da nova missão, né? Sem dúvida. E essa conversão, olha, o alcance dela vai muito além do pessoal. É um momento decisivo para a expansão do cristianismo. Como assim? A abertura do Paulo para pregar aos gentios, aos não-judeus. Isso foi fundamental para a mensagem sair das fronteiras do judaísmo e virar um movimento global, sabe? Entendi. Sem essa ponte que ele fez, talvez a história fosse outra. Poderia ter sido bem diferente, sim. E que ideias centrais o Paulo passou a defender depois disso? Uma das mais fortes é a da justificação pela fé, certo? Exato. A ideia de que alguém é considerado justo diante de Deus não por seguir a lei à risca, mas pela graça divina. E essa graça é acessada pela fé em Jesus Cristo. E isso está bem claro na carta aos Romanos, por exemplo. E a gente precisa entender o quão radical isso soava na época. Colocava em xeque séculos de tradição focada na lei como caminho para Deus. Desafiava tudo, então. Basicamente, Paulo dizia, a salvação é um presente, gratuito, acessível para todo mundo, judeu ou gentil, em pé de igualdade. Essa inclusão dos não-judeus e a mensagem de unidade, como ele escreve em Gálatas, né? Que em Cristo não tem mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Isso era profundamente contracultural. Mexia com as estruturas sociais e religiosas daquele tempo. A graça divina acima da linhagem ou do cumprimento da lei. E as cartas dele, as epístolas, viraram textos base do cristianismo. Fundamentais. E não são só teóricas, né? Muitas vezes são respostas a problemas bem concretos das primeiras comunidades. Tipo em Coríntios, que ele lida com divisões, questões morais. Exato. Já em Filipenses, que ele escreveu preso, tem aquela mensagem forte de encontrar alegria e força em Cristo mesmo na dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Muito marcante. E o legado não é só teórico, tem o prático. As viagens missionárias do Paulo. Imagina só o esforço, o risco. Cruzou boa parte do Império Romano. Sim, fundando e apoiando comunidades na Ásia Menor, Macedônia, Grécia, e enfrentando de tudo, naufrágio, prisão, açoite, oposição ferrenha. Essas igrejas que ele fundou se tornaram a espinha dorsal ali no início, né? Com certeza. E a teologia dele, especialmente sobre fé e graça, influenciou pensadores por séculos.
foi central para a Reforma Protestante, por exemplo. Então, olhando para essa trajetória toda, a gente vê uma transformação, nossa, impressionante. De perseguidor a um dos pilares da fé que ele combatia. Uma reviravolta completa. A vida e os escritos dele moldaram o cristianismo de uma forma muito profunda. E, claro, isso teve um impacto enorme na cultura ocidental. E talvez fique uma reflexão interessante para a gente levar, né? Paulo carregou a vida inteira essa tensão. A formação super rigorosa na lei judaica e depois a mensagem radical da graça e da liberdade em Cristo. Essa tensão dentro dele mesmo. Exato. E como essa tensão que marcou a vida e a teologia dele pode, quem sabe, iluminar os debates que a gente tem hoje sobre regras e liberdade, sobre fé e prática. Tanto dentro das comunidades religiosas quanto na sociedade em geral, né? Sim, fica aí algo para a gente pensar um pouco mais.